né, diferente, alguma forma de mostrar para vocês que é possível produzir durante os 12 meses, seja dentro da estrutura ou fora da estrutura. Né? Então a ideia é mostrar como que a gente faz isso, tá certo? Então eu costumo dizer o seguinte, que a agricultura orgânica, a base da agricultura orgânica é a compostagem. Então a gente tem que aprender a fazer compostagem. Eu acredito que vocês estão craque em compostagem, ou não? Todo mundo faz a compostagem? Eu costumo dizer que a compostagem é igual ao salário. Tem o dia certo no mês para você fazer. Então todo mês você tem que fazer um monte de compostagem, que é o monte que você vai usar durante os 30 dias. Então você tendo essa prática, então na verdade por quê? Porque a compostagem não fica pronta do dia para a noite. Ela leva no mínimo 60 dias, né? Que é o quê? A camada de palhada, camada de esterco. Só que o que eu tenho observado é o seguinte, dentro da prática. O esterco, ele quando é muito curtido, já no tempo, lavado no tempo, ela não dá o resultado que a gente espera. Então o que seria o ideal? O esterco cru. Quanto mais cru o esterco que você coloca na compostagem, mais vida esse esterco tem. Então ela vai esquentar um monte. Então ela vai dar aquele aquecimento. Por quê? É um indicativo de que tem o micro-organismo, a bactéria. Aí eu fiz a compostagem não esquentou. Então é porque o esterco ele já está lavado. Já não tem vida aquele esterco. Tá certo? Então o importante do composto é fazer isso. Fazer as camadas, colocar o esterco cru, enriquecer. Enriquecer com o quê? Calcário, o iorim, né? O que mais? Borra de café, casca de ovo. Tudo que vocês puderem colocar nas camadas, ela é importante. Logo depois do esterco. Tá certo? Aí eu vou colocar e vou molhar. Aí eu vou repetir essa camada no mínimo até 5 pilhas, 5 camadas. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tombar ele, não é isso? Porque ela começa a esquentar. Vocês colocam o termômetro para controlar a temperatura? Tem que colocar a barra de ferro no monte. E depois que ela começar a fermentar, você vai controlar a temperatura. Você tem que tirar a barra de ferro e conseguir segurar. Enquanto estiver conseguindo segurar, é porque a temperatura está por volta de 50 graus. Na hora que você segurar e você não conseguir ficar muito tempo, é porque já passou de 50 graus. Ela está beirando 70 graus. Então é a hora de quê? De esfriar o monte. Como que vocês vão esfriar o monte? Pode ser jogando a água por cima ou fazendo uma alavanca de madeira e baforando um ar no interior do monte. Isso até montou lá, deve acontecer, esquentar aí por volta do 5º, 6º dia aí. Se tiver por volta do 15º dia, do 10º ao 15º dia, viu que esquentou muito, aí você já pode tombar. Como que vocês tombam o monte? Vira de ponta cabeça? Não, você vai rapar o monte por fora, tá? E vai colocar no centro da onde você vai tombar. E vai molhar ele, porque a parte de fora ela fica seca. Montou lá. Aí depois você vai jogar o resto por cima. Então, na verdade, esse tombamento é do centro para fora. Tá certo? O ideal é fazer o quê? No mínimo 4 tombamentos. Passou 10, vamos imaginar que é 10 dias. Deu 10 dias, eu tombei para cá. Mais 10 dias, eu viro para cá. Então ela vai estar pronto, 4 tombamentos, 40 dias. Com 50 dias dá para você usar. O ideal é 60 dias. Tá? No mínimo 60 dias. O IBD, ele fala que com 2 tombadas, você já pode utilizar. O problema do composto é que ela tem que o quê? Estabilizar. Enquanto ela estiver esquentando, na hora que você colocar no canteiro, ela vai continuar a fermentação lá. Aí você plantou uma muda, plantou a semente, ela não vai nascer. Porque ela aumenta a temperatura do canteiro. Tá? Então, na verdade, eu só posso usar o composto na hora que ela botar a mão e você não sentir mais nenhuma temperatura. Aí é a hora boa de você começar a usar. Mas só que aí a gente tem que fazer essa prática de tombar o quê? Tombar a cada 15 dias, de 10 a 15 dias e fazer um monte todo mês. Isso a gente tem que fazer esse exercício e todo mês. E aí vocês usam o que para fazer esse composto? Braquiária, é o que todo mundo tem, não é isso? Uma camada de braquiária. Aí vocês colocam o quê? Esterco de... né? A maioria usa esterco de gado, vamos imaginar, né? Que é o mais fácil.
Então você colocou a palhada de braquiária e o esterco de braquiária, que é o que o gado come. Então qual que é o produto que eu tenho no final? É o composto de braquiária. É rico ou é pobre? É pobre. É pobre. Então a gente tem que fazer o quê? Pegar no entorno da propriedade, começar a plantar mamona, plantar feijão de porco, plantar guandu, para você cortar e fazer as camadas diferenciadas, para enriquecer o composto. Senão eu só tenho braquiária. Tá certo? Então quanto mais você misturar, melhor fica o composto. Você tem a camada de braquiária, uma camada de mamona, outra de guandu, outra de feijão de porco, outra de restos de cultura. Tá certo? Então quanto mais misturar é melhor. Aí eu tenho esse produto aí. Fazer vários montes. Tá bom? A partir do momento que vocês fazem esse composto, que é a base do plantio, quanto que vocês colocam lá no canteiro? Aí para economizar eu coloco pouco, né? É igual o carro, eu coloco pouca gasolina para rodar pouco, não é isso? Mas na verdade eu tenho que começar usando bastante. Eu costumo dizer que vocês têm que usar no mínimo uma lata por metro quadrado, no começo. Aí à medida que o canteiro ele vai estabilizando, vai melhorando, eu começo a diminuir, eu coloco menos. Tá? Então a partir do momento que você usa lá um ano, no segundo ano provavelmente você vai diminuir muito a quantidade de necessidade de composto. Tá certo? Bom, a partir disso aí nós temos o canteiro aqui. Aí o que eu procurei desenvolver esse ano? Todo mundo viu lá, tem o canteiro e tem uma linha de milho em volta. Não é isso? Tá? Essa linha de milho, na verdade é o que a gente chama de consórcio milho-hortaliça. É o que eu sempre trabalho ela no período de verão. Eu não vou trabalhar o ano inteiro, só nessa época de verão. Por quê? O milho, ele tem o sistema radicular aí profundo. Então eu não fiz o canteiro, não utilizei o ano inteiro. A planta não utilizou todos os nutrientes, alguns nutrientes desceu para o subsolo. Aí na hora que eu planto o milho na beirada do canteiro, o milho vai desenvolver e vai aproveitar aqueles nutrientes que eu não utilizei no canteiro. Então por isso que ela dá esse aspecto aí de vistoso, aí fica bem desenvolvido. Tá? Na verdade a gente não colocou nada, a gente só está reciclando e reaproveitando os nutrientes que estão lá. Tá? Aí o que o milho vai fazer no verão? Ela vai aproveitar, vai sombrear a planta, tá? E vai auxiliar nesse período agora de verão. Ela vai sombrear um pouco a planta. Tá? Aí você consegue ter uma produção sem prejudicar. Tá? Formou lá, vamos dizer, plantou milho verde, colheu o milho verde, a planta já não tem mais necessidade de estar aí. Como ela está no beirada do canteiro, eu vou cortar com o facão, né? E posso jogar na composteira, posso dar para galinha, posso triturar para o gado, pessoal que tem o gado. Então eu vou reaproveitar todo esse material aí, essa biomassa que eu produzi ali. E aí o canteiro não vai atrapalhar, não vai ter aquelas raizeiras do milho e tal, e posso preparar normalmente de novo e começar a cultivar. Só que aí já vai estar na época boa. Já é começo de março, aí já consigo, né, ter a produção normal já que começa a entrar na safra da cultura, das hortaliças de forma geral. Tá certo? Então essa daí que eu queria mostrar, essa é a primeira. A outra, que é o galinheiro. A maioria do pessoal do Paz de Campo Grande abandonou as galinhas. Uma alternativa de renda que o produtor de repente não conseguiu ver como alternativa. Tá? Só que o que vocês têm que fazer? Tem que fazer o galinheiro, tem que construir os piquetes. Ela não pode ficar preso. Porque fica preso, tem problema de estresse, tem problema de canibalismo. Aí o ovo, a casca do ovo começa a ficar fino. Então precisa, o que a gente chama de boas práticas. A galinha precisa de um espaço para ela correr, para brincar, para tomar sol, não é isso? Tá? E pastejar, que são os piquetes que a gente montou ali, que é o que o Paz contempla hoje. Tá? O Paz ele fala 10 galinhas e um galo, não é isso? Se você colocar a galinha caipira, ela não vai produzir ovos. Né? Ou se produzir, vai ter um rendimento muito baixo. Tá? Como no orgânico você trabalha mais próximo da galinha caipira do que da granja, então você trabalha o intermediário que te dá um rendimento melhor, que é o semi-caipira que a gente fala. Né? Que é as ródeas da vida. Aí tem essa galinha agora que surgiu,
que é essa galinha da Embrapa do Rio Grande do Sul de